A nossa equipe teve acesso ontem à sentença que condenou o advogado Marcos Vinícius Borges a 5 anos, 5 meses e 10 dias de prisão. Crimes que teriam sido praticados entre os anos de 2017 e 2018. Os primeiros anos do trabalho dele como advogado criminalista em Sinop, médio norte do estado de Mato Grosso. Ele ficou conhecido como o advogado ostentação e tem uma lista de clientes famosos. Ele aceitou conversar com a nossa equipe e falar sobre a condenação, sobre a sentença, antecipou que vai recorrer da decisão da 4ª Vara Criminal de Sinop e explicou o que teria acontecido nos 3 casos que foram levados em consideração pelo Ministério Público para apresentar a denúncia que terminou com a condenação. A reportagem tem a assinatura do repórter cinematográfico Ruberley Siqueira e do repórter Rafael Medeiros. Marcos Vinícius Borges, popularmente conhecido como o advogado ostentação, foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias, mas deve cumprir a pena em liberdade. A sentença foi assinada pelo juiz Walter Thomas da Costa e tem 74 páginas. O magistrado julgou 3 defesas feitas pelo advogado em processos criminais que tramitam em Sinop, no norte de Mato Grosso. As denúncias teriam partido dos próprios clientes e familiares. Vazaram esse documento apenas com a finalidade de denegrir meu nome, que é um documento que já vazou em 2017, agora vaza novamente, não se trata de trânsito em julgado. E então, ou seja, qual que foi a finalidade do vazamento desse documento, até mesmo antes da minha intimação? Apenas denegrir o meu nome. Em um dos casos, um cliente do advogado foi preso por direção perigosa. Consta no processo que, na época, o advogado foi até a delegacia e ofereceu os seus serviços por R$3.000. Mas o cliente não tinha esse dinheiro e deixou a moto apreendida como garantia de pagamento. O veículo era avaliado em R$20.000. Moto que foi apreendida na ocorrência e retirada do pátio de apreensões pelo advogado. Isso especificado em contrato de honorários. E essa moto jamais foi utilizada, essa moto jamais foi ligada, essa moto jamais foi acionada de qualquer maneira. O cliente apresentou 2 versões diferentes durante os depoimentos. Primeiro disse que teria sido enganado e que assinou o contrato sem ler. Depois, disse que tinha se confundido e tentou isentar o advogado de culpa. Abre aspas. Nessa data, após conversar com Marcos Vinícius, concluiu que o escrivão e o alto valor não tinham relação alguma. No final, o declarante afirma que se equivocou quanto à conclusão de que parte do dinheiro cobrado por Marcos Vinícius era destinado ao escrivão. Fecha aspas. Ele deu 3 depoimentos, um para a OAB, um para o Ministério Público e um judicial. Os 3 depoimentos dele não é conexo. E como ele não havia pagado, eu entrei com um processo civil. E no processo civil foi realizado o acordo onde ele me pagou os R$3.000, que era o acordado. E a moto, a partir dali, também devolvida efetivamente a ele. Marcos Vinícius ficou conhecido como advogado ostentação, situação que levou à suspensão temporária do registro dele de advogado. Entre os clientes famosos do advogado, o autor de uma chacina em Sinop, com uma criança entre as vítimas. E o apresentador Lucas Ferraz, que foi preso e condenado por agredir a ex-companheira. Essa é só a primeira reportagem do caso, são 74 páginas. É claro que não daria tempo de extrair todas as informações que estão na sentença. Por isso, ao longo da semana, a gente vai trabalhar o assunto aqui no SBT Comunidade. Mas eu volto a conversar com o Rafael Medeiros,
porque o Rafa foi quem fez a entrevista com o advogado Marcos Vinícius Borges. Entrevista exclusiva, né, Rafa? Exatamente, Trindade. Foi quase 1 hora de conversa. Nós conversamos hoje de manhã com o advogado Marcos Vinícius Borges. Ele está bastante tranquilo, ele disse que ele vai recorrer a essa decisão e ele cobra uma atitude da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Ele quer que a pessoa que vazou essa sentença seja punida, porque antes mesmo dele ser notificado, isso já estava circulando. Alguém teve acesso a esse documento, que está inclusive em segredo de justiça, e vazou a documentação com a condenação dele. Marcos Vinícius foi condenado pelos crimes de tráfico de influência e também por estelionato. Como eu trouxe na reportagem, esse caso da motocicleta. Ele ofereceu um serviço ali de 3 mil, o cliente não tinha dinheiro, acabou negociando a própria moto que foi apreendida, que vale 20 mil reais, e aí, segundo a denúncia, esse valor teria sido revertido tanto para um servidor da polícia, para um escrivão, como para o advogado. Existem outras ocorrências, outros casos que envolvem crimes aí praticados supostamente pelo advogado criminalista. São 75 páginas, como você disse. Nós estamos trabalhando nessa denúncia para produzir materiais durante a semana. Eu conversei com o Dr. Marcos Vinícius, além dele ter cobrado uma punição, uma medida da OAB, ele também encerrou a entrevista do jeito que só ele sabe, né? O jeito da ostentação, o jeito espontâneo dele. Eu separei esse trecho e vamos assistir o que ele disse em relação ao que ele pensa de tudo isso. Vamos ouvi-lo com atenção. De uma tentativa de homicídio, né? Que, inclusive, a polícia, tão competente a maneira que é até hoje, mesmo com câmeras, não conseguiu descobrir o segundo elemento. Se é proposital, se é intencional não descobrir essa pessoa, eu não sei e jamais levantarei qualquer dúvida referente a isso. Mas o fato é que nem tentando me matar, conseguiram me parar. Então não vai ser com a divulgação de um processo de 2017, não vai ser com a exposição da imprensa de um processo de 2017 que vão conseguir esse êxito. Viu só, né? Como o Dr. Marcos disse, nem tentando matar, ele surge como uma fênix. A gente segue acompanhando, claro, esse caso. O Dr. Marcos Vinícius foi condenado pelos crimes de tráfico de influência e também estelionato. As penas somadas chegam a pouco mais de 5 anos de prisão. Mas e aí? O advogado da ostentação vai ser preso? Vai para a cadeia? Só para explicar para quem está em casa, são 5 anos de prisão, mas em regime aberto, porque ele iria para o presídio cumprir em regime fechado se a pena ultrapassasse 8 anos de prisão. Como não ultrapassa 8 anos, ele vai cumprir essa pena em regime aberto. Lembrando que o Dr. Marcos, ele continua com a OAB suspensa por conta desse jeito dele de ostentar. A gente volta ainda durante a semana com mais reportagens, com mais novidades sobre este caso, a condenação do advogado Dr. Marcos Vinícius. E aí, é perseguição ou não é? Durante a semana a gente vai trazer os desdobramentos e muito mais entrevistas do advogado ostentação, que falou com a nossa equipe com exclusividade. A entrevista dele você só viu aqui no SBT. Eu volto contigo, Trindade. Daqui a pouco, só me chamar que eu tenho outras ocorrências policiais. Valeu, Rafa, muito obrigado. É só a primeira parte desta entrevista policial, desta entrevista com o advogado criminalista Marcos Vinícius Borges, nesta nossa investigação policial. 74 páginas. Amanhã a gente vai extrair um pouco mais da decisão, das informações da decisão do juiz da 4ª Vara Criminal de Sinop. E aí você em casa vai tomar ou ter as suas próprias conclusões. Nosso trabalho aqui é mostrar os dois lados. A sentença, amanhã a gente vai esmiuçar o posicionamento do Ministério Público e também o lado do réu, Dr. Marcos Vinícius Borges.